Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. E este é o nosso quadro Liturgia da Palavra Dominical, onde todos os domingos nós refletimos sobre os textos propostos pela Igreja na Liturgia da Palavra. E hoje nós temos esse evangelho que é tradicional, que é clássico, que tantas vezes nós ouvimos e lemos, que é o Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo Mateus, no capítulo 16, versículo 13 ao 20. Iniciemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho de hoje é clássico, é um evangelho que nós já ouvimos, já refletimos, já lemos inúmeras vezes. É o evangelho onde Jesus faz aquela pergunta decisiva para os seus apóstolos. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Então o Senhor faz duas perguntas. A primeira, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? A pergunta que cabe para mim e para você hoje, meu irmão, é: o que dizem os homens a respeito de Jesus? Alguns até dizem que Jesus é um homem muito inteligente, como diz um autor aí do Brasil muito famoso. Jesus é o maior psicólogo que já existiu. Jesus é o maior líder que já existiu. Jesus é um homem extraordinário. De repente, outros podem dizer que Jesus é um amante dos pobres. E de fato, o Evangelho nos traz Jesus também amando de maneira especial aos pobres, mas se resume a filantropia, aquilo que deveria ser a obra redentora, se resume à filantropia. E Jesus disse a Judas: para estes que usam os pobres como, podemos dizer, bucha de canhão ou objeto político, Jesus disse para Judas: sempre tereis pobres no meio de vós. E ali João revela para nós que Judas não se preocupava com os pobres, mas como era ladrão e tinha acesso ao tesouro dos 12 apóstolos, juntamente com Jesus, desejava roubar o dinheiro daquele perfume que foi quebrado aos pés de Jesus. Outras pessoas podem dizer que Jesus é um curandeiro, como a gente tem visto em muitas dessas igrejas protestantes. Apresenta-se um Jesus que é curandeiro, que é expulsador de demônios. Talvez alguém apresente Jesus como um espírito evoluído e que alcançou o máximo, o cume, o pico da evolução. Como assim descrevem Jesus os espíritas. Nós podemos ouvir também pessoas dizerem que Jesus é simplesmente um profeta, como dizem algumas religiões orientais. A população hoje do mundo vê Jesus como um cara legal, que ensinou boas práticas, que ensinou um pouquinho de ética. Mas Jesus continua o diálogo com os seus apóstolos, porque as respostas que nós damos hoje é bem parecida com as respostas e com os anseios do povo daquela época. Alguns pensavam que Jesus era um rei, um líder político,
que iria empunhar a espada e que iria destituir do domínio que estava sobre o povo hebreu o Império Romano. E eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou, se não tem uma resposta consistente e coerente, algum dos profetas. Então Jesus, se voltando para os apóstolos, Jesus se voltando para mim, para você, não que nós sejamos apóstolos, a não ser que você seja um bispo que esteja me ouvindo, Jesus se voltando para os seus, para nós, para os filhos da santa e amada igreja, Jesus perguntou: então, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus, lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Então, dentre aqueles que estavam ali ao redor de Jesus, os seus apóstolos, iluminado, inspirado pelo Espírito Santo, descreve que Jesus não é um curandeiro, não é um filósofo, não é um psicólogo, não é um líder, não é um político. Inspirado pelo Espírito Santo, Pedro diz: tu és o Messias. Quem era o Messias tão esperado pelo povo hebreu? Quem era o Messias tão esperado pelas 12 tribos de Israel? Era o Salvador, o Redentor. Quem é o Messias revelado na Sagrada Escritura? É aquele que ensina como quem tem autoridade. É aquele que manda e o vento e o mar se acalmam e fazem silêncio. É aquele que dá ordem aos demônios. É aquele que chamou 12 dentre os seus discípulos e os enviou para anunciar o reino dos céus. É aquele que viveu a sua paixão, a sua morte e ressuscitou. É aquele que tem a chave que quando fecha, ninguém mais abre, que quando abre, ninguém mais fecha. Por isso, ele disse: por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca mais poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Então Jesus ainda não queria que fossem revelado. Que fosse revelado o quê? Que fosse revelado o que diz a segunda leitura de hoje: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus. Como são inescrutáveis os seus juízos e impenetráveis os seus caminhos. De fato, quem conheceu os pensamentos do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem se antecipou em dar-lhe alguma coisa, de maneira a ter direito a uma retribuição? Na verdade, tudo é dele, por ele e para ele. A ele a glória, para sempre. Amém. Por isso Jesus disse a Pedro: eis que eu te darei a chave do reino dos céus. E tu serás, dizendo a Pedro, tu serás o líder. Dar as chaves é dar autoridade.
como diz a primeira leitura de hoje. Isaías 22, 19 ao 20. Assim diz o Senhor a Sobiná, o administrador do palácio: eu vou te destituir do posto que ocupas e demitir-te do teu cargo. Acontecerá que nesse dia chamarei meu servo Eliacim, filho de Elcias, e o revestirei com a túnica, Jesus dizendo a Pedro, e o revestirei com a túnica, e colocarei nele a tua faixa, vigário de Cristo. Porei em suas mãos a tua autoridade, ou seja, a autoridade sobre os demais apóstolos, a autoridade sobre o colégio apostólico, a autoridade sobre a igreja. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém, para a casa de Judá. Ele será um papa. Papa significa pai. Ele será um papa. Ele será um pai para os habitantes da Nova Jerusalém, a santa e amada igreja, e para toda a casa de Judá, ou seja, para todos aqueles que vivem no reino de Cristo, no reino messiânico, que é, já em nossos dias, a santa e amada igreja, como germe do reino eterno. Eu o farei levar aos ombros a chave da casa de Davi, a chave da casa do Messias. Ele abrirá e ninguém poderá fechar. Ele fechará e ninguém poderá abrir. Hei de fixá-lo como estaca em lugar seguro, e aí ele terá o trono de glória na casa de seu pai. Hei de fixá-lo, o primado de Pedro, a cátedra de Pedro. Hei de fixá-lo como estaca em lugar seguro na casa de Deus. E aí ele terá o trono, a cátedra de Pedro, de glória na casa do seu Pai. Meus amados irmãos, Jesus é esse. Jesus é o Messias que veio instituir a sua igreja, que veio estabelecer o reino do seu Pai, já aqui nesse mundo, na igreja. E que essa igreja, sob, debaixo da autoridade de Pedro, como pai, como aquele que tem as chaves, dada pelo próprio Cristo, não será vencida jamais, como diz o Evangelho de hoje. Eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Olha que autoridade Jesus dá a Pedro. Portanto, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, que nós possamos refletir que Jesus é muito mais do que o mundo tem apresentado. Jesus é Messias e é Salvador. E a salvação que Ele nos trouxe só pode ser alcançada dentro da casa de Deus, dentro da igreja, dentro da Jerusalém do Alto, dentro da barca de Pedro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Dá uma curtida no vídeo. Se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal e compartilha com os teus irmãos e vamos evangelizar.